Então, vamos lá. Matriz. Primeiro, matriz nada mais é do que uma organização, certo? Pode ser o nosso calendário, a nota de vocês, a gente pode estar organizando em uma matriz. Beleza. O que consiste uma matriz? O nome, que a gente sempre vai ser em letra do nosso alfabeto maiúscula. Então, ó, nome é uma letra em maiúsculo, beleza? Os elementos que a gente vai chamar, os números, né, a gente vai chamar de elementos, eles sempre vão estar entre colchetes ou entre parênteses, tá bom? Beleza. Outro elemento que surge aqui na matriz é esse aqui, ó, que a gente chama de ordem, tá? O primeiro é sempre o número de linhas, que a gente chama de M, e o segundo é o número de colunas, que a gente chama de N. Então, nesse exemplo aqui, nós temos 1, 2, 3 linhas. Então, ó, primeira, segunda e terceira linha, certo? Por isso que o 3. Aqui, primeira, segunda e terceira coluna. Então, por isso que é 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas, beleza? O nome desse aqui, a gente chama de ordem, beleza? Agora, partiu aqui. Aqui eu também coloquei, né, para vocês sempre lembrarem que tem que ser maiúscula, não pode ser minúscula, tá bom? Quando eu tô falando de uma matriz inteira, eu tenho que escrever ela com letra maiúscula. Agora, se eu quero falar de um elemento, um único elemento, aí eu pego essa letra aqui, que é o A, no caso, né, o nome dela é o A, mas eu vou escrever ele em minúsculo, porque daí, quando eu tô escrevendo minúsculo, eu tô escrevendo algum elemento dele. Bom, mas são vários elementos, as matrizes, elas podem ser de infinitas colunas, infinitas linhas, então, para se organizar, eu quero falar de um único elemento, então, eu vou prestar atenção numa única coisa. O índice dele, que a gente chama de índice. Se eu quero falar do elemento, desse primeiro elemento aqui, o número 1. Então, quando eu for falar do número 1, se eu não sei que é o número 1, eu vou chamar ele de A11. Por que A11? Simplesmente porque ele tá na primeira linha, ó, primeira linha, e ele tá na primeira coluna. Então, primeira coluna. Então, é o elemento A11. Qual que é o valor desse elemento A11? Nessa matriz aqui, ele vale 1, certo? Agora, eu vou pegar um outro elemento. O deixa eu pensar aqui. O A32. Ou melhor, não podemos falar assim, tem que falar A32. Ou seja, é um elemento que tá na terceira linha, e tá na segunda coluna. Então, terceira linha, primeira, segunda, terceira linha é essa daqui, terceira linha, e segunda coluna, primeira, a segunda coluna tá aqui. Então, ó, terceira linha, segunda coluna, então esse elemento é o número 3. Entendido? Então, esse A11, A32, isso quer dizer que são as ordens dos elementos, aonde eles estão localizados aqui dentro da matriz. Então, nesse caso aqui, o 1 está localizado na primeira linha e na primeira coluna. O 3 na terceira linha e segunda coluna, certo? Falando um pouquinho mais de elementos, já que é o que vai pegar bastante a gente agora, tá? Então, agora a gente vai falar aqui, ó. Por que se chama A23? Então, só para vocês gravarem bem, A23. O que significa? Que é um elemento que ele tá na segunda linha e tá na terceira coluna, certo? Ó, segunda linha, 1, 2.
segunda linha e terceira coluna. 1, 2, terceira coluna. Então, é esse elemento aqui, ok? Beleza até então? Tá ok. Aqui é só pra gente exercitar mais um pouquinho. Porque muita gente erra nesse negócio de A1, 2. Então, aqui, ó. Nós temos o elemento A1, 2. Ou seja, ele tá na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha é essa daqui, né? E segunda coluna é essa daqui. Então, é o número 4. Beleza? Fechou. A1, 3. Ele tá na primeira linha e na terceira coluna. Primeira linha é essa, terceira coluna é essa. Então, só pode ser o 0. Beleza. E assim por diante. A segunda linha, a gente tem o A2, 1, segunda linha, primeira coluna. O A2, 2, segunda linha, segunda coluna. E o 3, que é o A2, 3, segunda linha, terceira coluna, certo? Agora começa uma parte bem fácil, né? Que é a classificação das matrizes. Então, que é muito fácil de lembrar. É bem fácil mesmo, então não tem o que errar aqui, galera. O nome delas começa pela ordem. Então, aqui, ó, vamos lá. Essa ordem aqui. Primeira linha, uma linha e 3 colunas. Então, ó, uma linha e 3 colunas. Quando ela tiver uma única linha, a gente chama ela de matriz linha. Fácil. Molezinha para vocês. Próxima é a coluna. Ela tem 3 linhas, ó. 1, 2, 3 linhas. Ela só tem uma coluna. Então, não importa quem é o M aqui. Mas aqui diz que tem uma única coluna. Então, por isso que ela se chama matriz coluna. Certo? Ali em cima, não. Ali em cima não importava, só importava o número de linhas, que era 1. Não me importa o número de colunas. Porque se tiver uma única linha, a gente classifica ela como matriz linha. Fácil. Agora aqui. Matriz diagonal. O que é uma matriz diagonal, professora? É onde todos os elementos são 0, todos eles, exceto a diagonal principal. O que é a diagonal principal? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. É isso aqui, ó. É essa diagonal, tá ok? Então, diagonal principal é essa. Quando todos os elementos são 0 e a única que são diferentes são da diagonal principal, a gente chama ela de matriz diagonal, ok? Próxima matriz, a gente chama ela de identidade. Ela é uma matriz diagonal, professora? Sim. Só que na diagonal principal só tem o número 1. Ó, diagonal principal só tem o número 1. O resto é tudo 0, certo? Então, ela pode ser uma matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, tudo assim. Então, para facilitar e não precisar ficar fazendo isso aqui, porque a gente sabe que ela tem que ser uma matriz quadrada, a gente só bota o I maiúsculo e o 2. Ou seja, ela é uma 2 por 2, identidade. O único elemento que ela tem na diagonal principal é 1, o resto são 0. Aqui também, ó, 3 por 3. Quer dizer, ela tem 3 linhas, 3 colunas, certo? E na diagonal principal dela, todos os elementos são 1 e o resto são tudo 0. Pronto, fechou. Isso se chama matriz identidade. Bom, outra bem facinho aqui para vocês. Matriz nula. Nula. Não importa quantas linhas ou quantas colunas ela tem. Isso aqui não me importa.
O que me importa são os elementos. Se todos eles são zero, a gente chama ela de nula. Ela podia ser uma matriz linha, nula. Ela podia ser uma matriz coluna e nula. Tá ok? Beleza? Agora, uma matriz quadrada, que é o que a maioria, é o que a gente vai ver direto, né? Uma matriz quadrada quer dizer o quê? O mesmo tanto de linhas é o mesmo tanto de colunas. Então, o M vai ser igual ao N. Então, nesse caso, é uma 3x3. 2x2, 4x4, 5x5. Essas a gente chama de matriz quadrada infinita, né? Matriz quadrada. 1x1 é uma matriz, vou dar um exemplo aqui, que ela só tem um elemento. Vou botar o 7. Isso aqui é uma matriz 1x1. A gente pode chamar de unitária também. Unitária. Que ela só tem um elemento, beleza? Aqui são das diagonais, né? A gente, então, tem duas diagonais. A diagonal principal, que são essas daqui, e a diagonal secundária, que são essas daqui. Então, diagonal secundária e diagonal principal, beleza?